Fórmulas. Uma fórmula é uma sequência de valores que pode conter quaisquer um dos seguintes itens: funções, referências, operadores e constantes. Essa sequência está contida numa célula e produz um valor. Abaixo, o exemplo de uma fórmula iniciada com o sinal de igual. Referência pode ser uma célula ou intervalo de células em uma planilha. Através das referências, pode usar dados em diversas partes da planilha, em outra planilha e até mesmo em planilhas de outras pastas de trabalho. Por exemplo, quando criamos referências externas à nossa pasta de trabalho, as chamamos de vínculos. Operadores especificam o tipo de cálculo a ser executado. Existem operadores matemáticos de comparação, lógicos e de referência, conforme tabela ao lado. Constantes, um valor fixo que não é alterado. Operação de células e autossoma. 1. Operação de célula com diversos exemplos abaixo. E 2. Autossoma, em destaque em vermelho à direita. Na célula B10, clicar no símbolo autossoma e automaticamente aparece a fórmula. Exemplos: subtração, multiplicação e divisão. 3. Fórmula da subtração. Na célula E2, introduzir a fórmula de subtração conforme abaixo. 4. Fórmula da multiplicação. Agora, a maneira como você subtraiu é a mesma para multiplicar. Será preciso apenas trocar o sinal de subtração pelo sinal de multiplicação. Veja o exemplo. 5. Fórmula da divisão. A fórmula corre da mesma maneira que as duas anteriores. Você só precisa colocar o sinal de dividir. Exemplos: média, máximo e mínimo. Veja os exemplos abaixo para fixar o conteúdo. Na célula E2, introduzimos a fórmula igual a média, abre parênteses, B2, 2.B9, fecha parênteses, Enter. Na célula E3, introduzimos a fórmula igual a máximo, abre parênteses, B2, 2 pontos, B9, fecha parênteses, Enter. Na célula E4, introduzimos a fórmula igual a mínimo, abre parênteses, B2, 2 pontos, B9, fecha parênteses, Enter. Exemplos maior e menor. Veja os exemplos abaixo para fixar o conteúdo. Na célula F2, introduzimos a fórmula igual a maior, abre parênteses, B2, 2 pontos, B9, ponto e vírgula, E2. Neste caso, E2 faz referência ao primeiro maior número. Ao lado temos o K3, que faz referência ao segundo maior número. Abaixo, seguindo o mesmo raciocínio, introduzimos a fórmula igual a menor. Vejamos exemplos de soma e cópia. É mostrado a nota final na coluna D3, aplicando a fórmula da soma. Copiando uma fórmula para células adjacentes. Para copiar o conteúdo de uma célula para células adjacentes, basta utilizar a alça de preenchimento, que fica na parte inferior direita da caixa de seleção de uma célula, como um pequeno quadrado preto, conforme a imagem de destaque. Lembrando que, ao fazer cópia, as referências também serão alteradas. Fixando referências em fórmulas. O endereço de uma célula é uma referência à sua localização com o formato de letra mais número e, como padrão, são consideradas referências relativas. Além de uma referência do tipo relativa, que permite a sua alteração durante a cópia, existem as referências absolutas, fixas ou mistas. Uma referência absoluta não muda nem a linha nem a coluna da célula especificada. Uma referência mista pode fixar apenas a linha ou coluna da célula, permitindo o seu ajuste parcial. Para fixar uma linha ou coluna de uma referência de célula, deve ser especificado o símbolo cifrão imediatamente antes da letra, se o usuário desejar fixar a referência à coluna, ou antes do número, se quiser fixar a linha. Veja os exemplos possíveis de combinações.
Cifrão D cifrão 4, fixa a linha e a coluna. Cifrão D4, fixa apenas a coluna, permitindo a variação da linha. D cifrão 4, fixa apenas a linha, permitindo a variação da coluna. D4 não fixa a linha nem coluna. Dica importante: cópia para a direita, incrementa a coluna. Cópia para a esquerda, decrementa a coluna. Cópia para baixo, incrementa a linha. Cópia para cima, decrementa a linha. Exemplo de referências. O conteúdo da célula C4 será fixado da seguinte forma: igual B4 dividido cifrão B cifrão 11. Neste exemplo, utilizamos uma referência mista. Para B4, usa-se a referência relativa, onde os valores sofrerão alteração ao serem arrastados para baixo. Para B11, use a referência absoluta, onde os valores não sofrerão alteração ao serem arrastados para baixo. Exercício 1. Aplicação de fórmulas. Vamos praticar criando uma planilha simples de controle de gastos mensais, como alimentação, transporte, saúde e diversão, sem se preocupar neste momento com a parte de formatação e com o design da planilha. Apenas para fixar os conceitos aprendidos, vamos aproveitar esse exemplo e praticar. Abra o Excel e crie uma nova pasta de trabalho. A planilha que desejamos é a seguinte, e abaixo temos uma dica importante.